Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com o conceito de dívida consolidada e dívida consolidada líquida. Vamos começar. Eu trouxe aqui exatamente o balanço patrimonial. Eu trouxe o ativo, o passivo e o PL. Ativo menos passivo é o patrimônio líquido. E aí, você está vendo que dentro do meu passivo, eu tenho as obrigações. Eu dividi essas obrigações em 3 grupos. Dívida flutuante, dívida consolidada e outros. Primeira conclusão que eu quero que você chegue comigo. Nem tudo na vida é dividido em dívida flutuante e dívida consolidada. Existem itens que são obrigações, devem ser pagas, mas não se enquadram nem no conceito de dívida flutuante, nem no conceito de dívida consolidada. É o que a gente vai ver agora. No conceito de dívida flutuante, eu não coloquei tudo, mas eu vou falar tudo. Temos aqui restos a pagar não processados, restos a pagar processados, aro, depósitos, calções, retenções, papel moeda, serviço da dívida a pagar. Está tudo aqui na dívida flutuante. Eu coloquei apenas restos a pagar processados, vou colocar aqui um valor hipotético de R$100 mil, porque esse valor eu vou usar depois. Esses outros valores aqui, eles vão nos interessar para o que eu quero fazer. Por isso que eu nem vou considerar eles. Eu não estou dizendo que é zero, eu estou dizendo que eu não vou trabalhar com eles. Depois a gente vai falar da dívida consolidada. Quem entra dentro da dívida consolidada? Operações de crédito contratuais. Operação de crédito contratuais. Quem mais entra dentro da dívida consolidada? A dívida mobiliária. Sobre a dívida mobiliária, eu coloco atualizado na nossa obra, no nosso material, qual o entendimento atual sobre a possível emissão de títulos por demais entes da federação. Não perca e aprofunde. Além disso, temos quem aqui? Precatórios devidos a contar de 5 de maio de 2000, vencidos e não pagos. Ou seja, só vai fazer parte da dívida consolidada quando eu não pagar o precatório. E aqui, sempre tem o outros. Algum item que não entrou aqui para trás. Então, deixa eu colocar para você de forma bem clara. Se eu tiver um precatório, primeiro vamos o mais fácil. Primeiro vamos para o mais fácil. O mais fácil. Resta a pagar aro, papel moeda, retenções, não fazem parte da dívida consolidada. Porque ou você é dívida flutuante, ou você é consolidada, ou você sobrou para cá. Primeira dica. Segunda dica. Precatório, quando um precatório é apresentado nos termos do artigo 100 da Constituição, até o dia 1º de julho, por exemplo, de 2022, ele deve ser incluído na LOA de 2023 e deve ser pago até 31 de dezembro de 2023. Se ele for pago dentro desse prazo, ele nem entra aqui. Mas note que o precatório é como se fosse uma parte da dívida. Mas esse precatório, que ele está dentro do prazo de pagamento, ele fica onde? Ele fica aqui nos outros. Ó. Precatórios no prazo. Precatórios dentro do prazo. A partir do momento que o precatório não venceu e ele não foi pago, aí ele entra dentro da dívida consolidada, porque é o teu limite da dívida. Isso aí vai forçar ao ente, Estado e município, controlar a dívida consolidada dele. Se ele não começar a pagar precatório, daqui a pouco ele estoura o limite da dívida consolidada. Seria um reforço, um enforcement forçado, né, digamos assim, um input forçado para ele manter a dívida consolidada em dia, mesmo que ele tenha precatórios a pagar, para ele não vencer, para ele precatórios vencidos não deixarem de ser pagos. Seria essa a ideia, ou seja, forçar que o Estado e o município paguem os precatórios para evitar que a dívida consolidada dele aumente além do necessário. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Calcular um outro indicador chamado dívida consolidada líquida. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu tenho no caixa aqui 10 milhões de reais, que eu tenho de haveres financeiros 5 milhões de reais
e que eu tenho de dívida consolidada aqui, certo? 40 milhões de reais. Como é que eu calculo isso? Preste atenção, como é que eu calculo isso? Restos a pagar eu coloquei 100 mil, mas eu vou colocar aqui como se eu tivesse 1 milhão de reais, para facilitar a minha vida aqui. 1 milhão de reais. Como é que eu calculo a minha dívida consolidada líquida? Eu vou pegar 40 mil, que é a minha dívida consolidada bruta, e vou subtrair o que eu tenho no caixa. Porque, na verdade, qual é a tua dívida consolidada líquida? Eu devo 40 milhões, mas eu tenho no caixa 15. Menos 15. Só que esses 15 mil aqui, uma parte desses 15 mil, está bloqueado para pagar restos a pagar processados. Então eu tenho que somar mais 1 milhão de reais. Então a minha dívida consolidada líquida nessa situação simples e hipotética seria 26 milhões de reais. Qual é a fórmula? Vou falar só a fórmula. Dívida consolidada líquida seria a dívida consolidada, só para deixar aqui, ó, dívida consolidada líquida vai ser a dívida consolidada menos caixa, mais haveres, menos restos a pagar processados. Só que isso aqui é um parênteses. Menos com caixa, menos. Menos com haveres, menos. Menos com menos, restos a pagar processados, mais. Por isso que aqui ficou 26 milhões. Então, cuidado, porque pode ser que na sua prova não seja cobrado dívida consolidada só o conceito, seja cobrado o conceito de dívida consolidada líquida, e é assim que se calcula. Fiquem com Deus e até a próxima.